Você já se perguntou por que histórias de culturas tão distantes parecem ter elementos em comum? Como é possível que a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, compartilhe paralelos surpreendentes com os mitos dos antigos vikings? Hoje, revelaremos o segredo oculto que une a mitologia nórdica e a Bíblia, um mistério ancestral que poucos ousam investigar. A história da humanidade é, em muitos aspectos, a história de seus mitos. Religiões, cosmogonias e tradições espirituais são repletas de personagens que carregam os mesmos padrões simbólicos, mesmo quando separados por continentes, culturas e milênios. E é justamente nesse ponto que surge o enigma que nos interessa. Por que figuras da Bíblia e da mitologia nórdica parecem desempenhar papéis semelhantes? A resposta pode estar nos chamados arquétipos universais, e é sobre eles que começamos nossa jornada. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung foi quem melhor descreveu a ideia de arquétipos. Para Jung, os arquétipos são padrões simbólicos universais, estruturas inatas do inconsciente coletivo que emergem em mitos, sonhos e narrativas ao redor do mundo. São como moldes invisíveis que dão forma às figuras simbólicas que surgem nas mitologias. Assim, o velho sábio, o herói sacrificado, o Pai Celestial e a Grande Mãe são formas que se repetem de maneira quase mágica, conectando culturas distantes e revelando uma herança psíquica comum. Na Bíblia, o Pai Celestial é representado por Deus, Javé, o Criador de todas as coisas, o legislador, o juiz supremo. Ele fala com os profetas, conduz seu povo, age com misericórdia, mas também com justiça. Já na mitologia nórdica, temos Odin, o pai de todos, Allfather, o criador dos homens e do mundo, o deus da sabedoria, da guerra, da magia e da poesia. Odin é uma figura complexa, às vezes benevolente, outras vezes cruel, mas sempre profunda em conhecimento e mistério. Ambas as figuras, Javé e Odin, representam o arquétipo do Pai Supremo, mas com nuances que refletem os contextos culturais. Enquanto Javé é o legislador do deserto e da revelação, Odin é o andarilho das estrelas, o buscador do saber que desafia até os deuses para obter a verdade. O que os une é o símbolo central do poder espiritual, da sabedoria transcendente e do sacrifício consciente. E aqui começamos a ver um dos paralelos mais instigantes: o sacrifício pelo conhecimento. Na tradição cristã, Jesus, o Filho de Deus, é crucificado para redimir os pecados da humanidade. É o sacrifício máximo de um ser divino, em nome da verdade, do amor e da transformação. Na mitologia nórdica, Odin também se sacrifica. Ele se pendura por 9 dias e 9 noites na árvore do mundo, Yggdrasil, perfurado por sua própria lança para conquistar o conhecimento das runas, os símbolos mágicos da linguagem, do destino e do cosmos. O simbolismo é impressionante. Ambos os personagens se entregam voluntariamente à dor e à morte, buscando algo que está além do mundo comum. Jesus busca a redenção da humanidade. Odin busca o conhecimento oculto. Ambos retornam transformados, não como mártires, mas como portadores de uma nova verdade, um novo caminho. Essa jornada do sacrifício voluntário é o coração do arquétipo do herói redentor, presente em quase todas as tradições espirituais da humanidade, e é aqui que a Bíblia e a mitologia nórdica se encontram de forma profunda. Porque não se trata apenas de histórias parecidas, mas de estruturas psíquicas fundamentais do ser humano, que se expressam através de narrativas sagradas. Outro ponto de convergência está na relação entre esses deuses e seus mensageiros, ou filhos. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que caminha entre os homens ensinando compaixão, perdão e fé. Odin, por sua vez, tem filhos que também carregam papéis importantes na história dos homens e dos deuses, como Thor, o defensor da ordem cósmica, e Balder, o deus da luz, cuja morte prenuncia o Ragnarök, o fim e a renovação do mundo. Essas figuras secundárias, filhos ou emissários, reforçam a ideia de que o divino interage com o mundo através de intermediários, de seres que caminham entre o céu e a terra. No cristianismo, esse papel é exclusivo de Jesus. Na mitologia nórdica, ele é dividido entre vários deuses, cada um representando um aspecto da divindade. Mas o que tudo isso significa?
que a experiência do sagrado, a busca por sentido e a tentativa de compreender o mistério da vida não são exclusividades de uma ou outra religião. Elas são expressões diferentes de um mesmo impulso humano. A conexão com o eterno, o contato com o mistério e a esperança de que existe um plano maior por trás do caos aparente. Jung sugeria que, ao reconhecermos os arquétipos nos mitos antigos, estamos na verdade reconhecendo partes de nós mesmos. Quando vemos Odin se sacrificando na árvore, ou Jesus na cruz, estamos vendo reflexos da jornada interna de todo ser humano em busca de propósito, luz e transcendência. Por isso, entender as semelhanças entre a Bíblia e a mitologia nórdica não é uma ameaça à fé, é um convite ao aprofundamento espiritual. É reconhecer que o divino fala conosco em muitas línguas, através de muitos rostos, e que o verdadeiro conhecimento espiritual é aquele que une e não o que separa. A árvore é um dos símbolos mais universais e poderosos da espiritualidade humana. Em quase todas as tradições religiosas, ela aparece como ponte entre os mundos, como símbolo da criação, do conhecimento ou da vida eterna. E quando olhamos para a Bíblia e a mitologia nórdica, encontramos duas das mais impressionantes representações desse arquétipo: a árvore da vida, do Jardim do Éden, e Yggdrasil, a árvore do mundo. À primeira vista, pode parecer que essas árvores pertencem a cosmovisões totalmente distintas, mas um olhar mais atento revela um código simbólico antigo que talvez anteceda ambas as tradições, um mistério que une os mitos hebraicos aos nórdicos. Na Bíblia, o livro de Gênesis descreve um jardim primitivo, um paraíso chamado Éden, onde duas árvores se destacam: a árvore da vida, que confere a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto traz a consciência, mas também a queda. Adão e Eva são proibidos de comer do fruto da árvore do conhecimento, mas acabam fazendo isso, e com isso, a humanidade é exilada do paraíso. No centro do mito está a ideia de que o saber tem um custo. O conhecimento do bem e do mal traz a autoconsciência, mas também a separação entre o humano e o divino. A árvore, nesse sentido, representa tanto o portal para a sabedoria quanto a perda da inocência. Mais tarde, no Apocalipse, a árvore da vida ressurge, prometendo vida eterna àqueles que forem fiéis. Agora olhemos para Yggdrasil, a árvore cósmica da mitologia nórdica. Ela é o eixo do universo, sustentando os 9 mundos da cosmologia nórdica: Asgard, Midgard, Helheim e outros. Suas raízes mergulham nas profundezas do tempo, enquanto seus galhos se estendem pelos céus. Yggdrasil é morada de deuses, homens e criaturas místicas. É também o palco do sacrifício de Odin, que, pendurado nela, adquire o conhecimento das runas. Yggdrasil não é uma árvore do pecado ou da queda, mas do sacrifício e da ascensão. Ela é, ao mesmo tempo, a estrutura do cosmos e o canal de elevação espiritual. Em ambas as tradições, porém, vemos a árvore como um ponto de transição, uma passagem entre o mundo terreno e o divino. Há aqui um paralelismo notável. Ambas as árvores representam o eixo sagrado, também conhecido como Axis Mundi, o centro místico do mundo, ponto de interseção entre o céu, a terra e o submundo. Essa estrutura simbólica é encontrada em culturas antigas ao redor do globo, dos maias aos hindus, dos hebreus aos escandinavos. O que isso sugere? Que por trás das diferenças culturais e religiosas há um código simbólico profundo que a humanidade reconhece intuitivamente. A árvore, com suas raízes escondidas na terra e seus galhos apontando para o céu, representa o próprio ser humano, uma criatura presa à matéria, mas sedenta de transcendência. Na Cabala hebraica, temos também a árvore da vida, não mais uma árvore física, mas um diagrama místico que representa os estágios da criação, os atributos divinos e o caminho da alma rumo à união com o Criador. Essa árvore é composta por 10 sefirot, esferas, e lembra em muitos aspectos a estrutura dos mundos sustentados por Yggdrasil. Ambas podem ser vistas como mapas espirituais, representações do caminho que o ser humano precisa trilhar para sair da ignorância e alcançar a plenitude. Yggdrasil é o espaço do herói e do Deus, onde se aprende através da dor. A árvore da vida bíblica é símbolo da promessa,
do que foi perdido e será reencontrado ao final dos tempos. Mais ainda, tanto em Gênesis quanto nos mitos nórdicos, a árvore está ligada ao conceito de queda e redenção. Adão e Eva são expulsos do Éden, mas têm a promessa de retorno à eternidade. Odin se fere para obter sabedoria e se torna mais divino. Em ambas as narrativas, o caminho da elevação exige sacrifício, coragem e desejo de despertar. Há também seres que habitam as árvores. No Éden é a serpente, que induz a escolha. Em Yggdrasil, há dragões, veados, águas sagradas e o esquilo Ratatosk, que transmite mensagens entre o topo e as raízes, um simbolismo vivo da comunicação entre os mundos. O que em um é a tentação, no outro é a ligação cósmica. Dessa forma, percebemos que a árvore não é apenas um símbolo natural. Ela é uma linguagem mística, um código sagrado que aparece tanto no início quanto no fim das grandes histórias religiosas. Na Bíblia, o livro de Gênesis começa com a árvore e o Apocalipse termina com ela. Em Gênesis, a árvore é perdida. No Apocalipse, ela é restaurada. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. No Eda nórdico, Yggdrasil permanece até o fim dos tempos, até o Ragnarök. E mesmo quando o mundo é destruído, dois seres humanos sobrevivem escondidos em seu tronco, Lif e Lifthrasir, que repovoarão o mundo renascido. Mais uma vez, a árvore é a guardiã da continuidade da vida. Em última análise, a árvore da vida e Yggdrasil são espelhos. Espelhos de uma sabedoria ancestral compartilhada. Espelhos da própria alma humana. Pois dentro de cada um de nós, há raízes que mergulham na história e galhos que buscam o infinito. Entre os muitos mistérios que ligam a Bíblia à mitologia nórdica, um dos mais fascinantes está na estrutura das divindades. Ambas as tradições compartilham um padrão trinitário, uma composição divina de três forças que atuam juntas como aspectos de uma única realidade maior. No cristianismo, temos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na mitologia nórdica, encontramos uma tríade poderosa formada por Odin, Thor e Loki. A semelhança é mais do que estrutural, é simbólica e espiritual. Comecemos com o cristianismo. A Trindade é um dos conceitos teológicos mais complexos e, ao mesmo tempo, mais centrais da fé cristã. O Pai é o Criador Supremo, fonte de toda a existência. O Filho Jesus Cristo é o Redentor, o Verbo encarnado, o elo entre Deus e os homens. O Espírito Santo é a presença divina ativa no mundo, que inspira, transforma e renova. Três pessoas distintas, mas de uma única essência divina. Este mistério tem sido interpretado de muitas formas ao longo da história, inclusive esotéricas. Para a teologia mística, essa tríade representa os três estágios da consciência espiritual: origem, Pai, encarnação, Filho e iluminação, Espírito. Agora, se voltarmos os olhos à mitologia nórdica, perceberemos que a tríade composta por Odin, Thor e Loki reflete, curiosamente, essas mesmas funções arquetípicas. Odin, o Allfather, é o pai dos deuses, senhor da sabedoria, da magia e da criação. Realmente suprema, o arquétipo do Logos divino, um paralelo direto ao Deus Pai bíblico. Ele é o que dá forma ao cosmos e às leis que o regem. Sua busca por conhecimento é incessante, e ele sacrifica o próprio olho para beber da fonte da sabedoria. Ele também preside o Valhalla, o paraíso dos guerreiros, assim como Javé preside o reino dos céus. Thor, o deus do trovão, é o defensor da humanidade e do mundo dos deuses. Ele empunha Mjolnir, seu martelo mágico, com o qual combate os gigantes, forças do caos que ameaçam a ordem. Thor é a ponte entre os deuses e os homens. Ele caminha entre os mundos, protege os inocentes e está sempre envolvido em batalhas pelo bem. Em muitos aspectos, Thor representa o arquétipo do filho, não no sentido biológico, mas no papel de salvador e protetor, como Jesus no cristianismo. Ambos enfrentam o mal, defendem a justiça e caminham entre o céu e a terra. Loki, por sua vez, é o mais ambíguo da tríade. Ele é o deus da astúcia, do fogo, da transformação. Nem totalmente vilão,
nem completamente aliado, Loki é o agente do caos e, paradoxalmente, da evolução. Sem ele, o mundo dos deuses permaneceria estagnado. Com ele há conflito, mas também mudança. Ele representa o arquétipo do espírito transformador, que desconstrói para reconstruir, que age nos bastidores da realidade para mover as engrenagens do destino. Comparar Loki ao Espírito Santo pode parecer ousado. Afinal, o Espírito na Bíblia é visto como força pura e sagrada, mas na tradição esotérica, o Espírito é aquilo que age invisivelmente, que inflama, que inspira. O Espírito desce como línguas de fogo em Pentecostes. É o fogo que consome o velho para dar lugar ao novo. Loki, como fogo simbólico, age como catalisador de eventos, cumprindo um papel divino no desenrolar do destino, mesmo que às vezes pareça um antagonista. Essa tríade nórdica, portanto, reflete uma trindade de funções espirituais: criação, Odin, preservação, Thor e transformação, Loki. E isso não é uma exclusividade da Bíblia e da mitologia nórdica. No hinduísmo, encontramos Brahma, criador, Vishnu, preservador, e Shiva, destruidor. Mais uma vez um padrão tripartido que parece universal. Por que tantas culturas convergiriam nesse modelo? A resposta pode estar na própria estrutura da realidade. O universo parece operar em ciclos de nascimento, vida e morte, passado, presente e futuro, corpo, alma e espírito. O número 3 é, desde a antiguidade, considerado sagrado, representando equilíbrio e totalidade. Na geometria sagrada, o triângulo é a figura mais estável. Nas tradições iniciáticas, o número 3 representa o caminho da ascensão, da matéria, 1, a dualidade, 2, até a síntese espiritual, 3. Por isso, o 3 está presente nas pirâmides, nos templos, nas tríades divinas e na própria arquitetura do ser humano. Voltemos agora às figuras cristãs e nórdicas sob o olhar simbólico. Odin e Deus Pai são os arquitetos da existência. Thor e Jesus são os defensores da humanidade. Loki e o Espírito Santo são os agentes ocultos da transformação. Curiosamente, assim como Jesus também tem seu lado revolucionário e desafiador das autoridades religiosas, Loki atua desafiando os deuses para forçar mudanças, muitas vezes sendo condenado, incompreendido e exilado. Talvez o que esteja oculto aqui não seja a cópia de uma tradição pela outra, mas uma sabedoria arquetípica que foi canalizada por diferentes povos em diferentes formas. O espírito da Trindade não pertence a uma religião apenas. É uma linguagem espiritual da própria alma humana, tentando compreender o sagrado que pulsa por trás do mundo visível. A mitologia nórdica, com seus deuses guerreadores e mágicos, pode parecer distante das parábolas pacíficas do Evangelho, mas quando olhamos mais fundo, percebemos que ambos apontam para uma realidade divina que se manifesta em múltiplas faces, às vezes severa, às vezes amorosa, às vezes misteriosa, mas sempre presente. Todas as grandes tradições espirituais carregam em algum ponto o presságio de um fim. Não apenas o fim de uma era ou de uma civilização, mas o fim do mundo como o conhecemos, seguido de um renascimento. Essa narrativa do fim dos tempos não é apenas sobre destruição, mas sobre purificação, justiça e, sobretudo, renovação espiritual. Tanto a Bíblia quanto a mitologia nórdica oferecem versões dramáticas e intensamente simbólicas desse processo. E quando olhamos de perto, as semelhanças entre o Apocalipse cristão e o Ragnarök nórdico são mais do que coincidência. Elas revelam uma verdade universal sobre o destino da humanidade e do cosmos. Na tradição cristã, o Apocalipse é descrito no livro do mesmo nome, o último da Bíblia. A palavra Apocalipse, do grego apocalipsis, significa revelação, e não destruição, como muitos acreditam. É a revelação do plano final de Deus para o mundo. O livro de Apocalipse está repleto de simbolismos, visões, catástrofes cósmicas e batalhas entre as forças do bem e do mal. Entre os eventos marcantes estão a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas, que trazem pragas e julgamentos. A ascensão da besta e do falso profeta, personificações do mal. A grande batalha de Armagedon,
onde o exército celestial liderado por Cristo derrota as forças das trevas. A destruição da Babilônia, a grande meretriz, símbolo da corrupção do mundo. A descida da Nova Jerusalém, uma cidade celestial onde Deus habita entre os homens, e a promessa de um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse, portanto, não é apenas um fim. É um processo alquímico, onde tudo o que é impuro e corrupto deve ser destruído para que a pureza e a verdade prevaleçam. É uma renovação cósmica e moral. Na mitologia nórdica, o Ragnarök, que significa literalmente destino dos deuses ou crepúsculo dos poderes, é o momento derradeiro em que o cosmos mergulha em caos. Assim como o Apocalipse, o Ragnarök começa com sinais. O mundo será assolado por invernos eternos, Fimbulwinter. Haverá guerras fratricidas, onde irmãos lutarão até a morte. O lobo Fenrir se libertará de suas correntes. A serpente Jormungandr emergirá dos mares. Loki, liberto de seu cativeiro, liderará os inimigos dos deuses. A batalha final ocorrerá no campo de Vigrid, onde Odin, Thor, Freyr e outros deuses enfrentarão seus destinos. O resultado é devastador. Quase todos os deuses morrem. O próprio Odin é devorado por Fenrir. Thor mata a serpente, mas morre logo após. Loki e Heimdall se matam mutuamente. O fogo de Surtur consome o mundo. Tudo desaba. Mas e aqui está o ponto crucial. O Ragnarök não é o fim absoluto. Após a destruição, um novo mundo emerge. A terra renasce verde e fértil. 2 humanos sobrevivem escondidos dentro de Yggdrasil, Lif e Liftrasir, que repovoam a terra. Novos deuses surgem. A harmonia é restaurada. As semelhanças entre essas duas visões são muitas e profundas. Destruição cósmica. Ambos os mitos descrevem a destruição do céu, da terra e da ordem divina. No Apocalipse, as estrelas caem, a terra treme, o mar se levanta. No Ragnarök, os céus se abrem, a terra afunda no mar e o fogo consome tudo. Batalha final entre o bem e o mal. No Apocalipse, Cristo e seus anjos enfrentam a besta e o diabo. No Ragnarök, os deuses lutam contra os gigantes, monstros e Loki. Em ambos a luta é feroz, mas termina com a vitória da luz, o retorno do sagrado. Após a destruição, há uma visão de um mundo purificado. No Apocalipse, é a Nova Jerusalém. No Ragnarök, é uma nova terra onde os sobreviventes viverão em paz. O bem triunfa, não pelo poder bruto, mas por sua capacidade de renascer. Sacrifício divino. Cristo morre e ressuscita. Odin morre no Ragnarök, mas sua sabedoria permanece. O sacrifício é o eixo do renascimento. O sangue derramado alimenta o novo ciclo da existência. Profecia. Ambos os eventos foram anunciados muito antes de acontecerem. No Apocalipse, são visões proféticas. No Ragnarök, são predições de videntes como a Volva. Ambas anunciam que a ruína virá, mas não será em vão. Carl Jung interpretaria essas narrativas como representações da noite escura da alma, momentos em que o ego precisa ser destruído para que a alma desperte. O Apocalipse e o Ragnarök são reflexos de uma jornada espiritual. A destruição das ilusões, dos falsos deuses, do orgulho, para que o verdadeiro eu, o divino interior, possa emergir. Do ponto de vista esotérico, ambos os eventos não são meramente físicos, mas transformações internas. A Babilônia que cai é o ego inflado. O fogo que consome o mundo é a purificação interior. Os monstros são os demônios internos que precisamos enfrentar. E o novo mundo é o estado desperto de consciência. O que esses mitos nos ensinam é que a destruição é parte do processo sagrado. Nada renasce sem antes morrer. O fim é, na verdade, um início disfarçado. Tanto a Bíblia quanto a mitologia nórdica nos dizem: o caos virá, mas ele é necessário. Pois só quando a velha ordem cair, o novo poderá nascer. Ao mergulharmos nas profundezas tanto da Bíblia quanto da mitologia nórdica, descobrimos que seus mundos não são povoados apenas por deuses e humanos. Eles são habitados também por seres místicos, criaturas intermediárias entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Eles são os mensageiros, os guardiões, os guerreiros espirituais e, muitas vezes, os juízes silenciosos dos destinos humanos.
Este capítulo revelará como essas figuras, apesar de surgirem em tradições diferentes, compartilham funções, simbologias e até formas surpreendentemente semelhantes. Na Bíblia, os anjos ocupam um papel central e multifacetado. Eles aparecem desde o Gênesis até o Apocalipse, servindo como mensageiros de Deus, guerreiros, protetores e, por vezes, executores do julgamento divino. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Há diferentes ordens angelicais na tradição judaico-cristã. Querubins, que guardavam o Éden com espadas flamejantes. Serafins, descritos por Isaías como seres com 6 asas que proclamam a santidade divina. Arcanjos, como Miguel, Gabriel e Rafael, que aparecem em momentos-chave com autoridade celestial. Essas entidades não são apenas figuras decorativas das Escrituras, elas representam forças espirituais ativas, intermediárias entre Deus e os homens, entre o mundo material e o espiritual. No esoterismo cristão e na Cabala, os anjos são energias inteligentes que emanam de Deus, cada qual com um papel específico na ordem cósmica. Miguel representa a proteção e a guerra santa. Gabriel, a revelação. Rafael, a cura. Cada nome carrega um atributo divino. Na mitologia nórdica, o espectro de seres sobrenaturais é tão rico quanto no universo bíblico. Embora não usem o termo anjo, os nórdicos reconhecem entidades que se encaixam perfeitamente nesse conceito. Figuras que transcendem o mundo humano, dotadas de poderes e responsabilidades espirituais. As valquírias, por exemplo, são donzelas guerreiras que cavalgam pelos céus. Escolhem entre os mortos de batalha aqueles dignos de entrar no Valhalla, o paraíso dos heróis. Elas não apenas executam a vontade de Odin, como também refletem a função dos anjos de julgamento e proteção. Outros seres incluem elfos, Alfar, divididos entre elfos da luz e da escuridão. Os elfos da luz lembram seres celestiais, associados à sabedoria, beleza e inspiração, muito semelhantes a anjos ou musas divinas. Gigantes, Jötnar, representam forças primitivas, muitas vezes caóticas, que desafiam os deuses, um paralelo possível aos anjos caídos ou nefilins, mencionados em Gênesis como os filhos de Deus que se misturaram aos humanos. Dísir e Nornas, entidades femininas que regem o destino, equivalentes espirituais às moiras gregas ou às forças do destino mencionadas em provérbios bíblicos. Curiosamente, muitas dessas figuras compartilham não apenas funções, mas também uma estética espiritual comum. Asas, luzes ao redor do corpo, vozes poderosas, domínio sobre os elementos. O que intriga é que, apesar das grandes diferenças culturais e temporais, tanto os anjos quanto os seres nórdicos conectam o céu e a terra, têm natureza dual, ora benévola, ora destrutiva. Executam a vontade divina ou cósmica, julgam, protegem, guiam e revelam. Alguns estudiosos acreditam que esses paralelos são provas de um mito original comum, fragmentado ao longo do tempo por diferentes civilizações. Outros, como Carl Jung, afirmam que todos esses seres representam imagens arquetípicas do inconsciente coletivo, ou seja, expressões simbólicas de forças psíquicas internas, projetadas como figuras externas. Do ponto de vista esotérico, tanto os anjos quanto os elfos e valquírias representam estados elevados de consciência, aspectos espirituais do próprio ser humano. Quando sonhamos com seres alados, ou sentimos a presença de uma força invisível que nos guia, estamos acessando essas realidades simbólicas que se expressam em todas as culturas. Assim como na tradição bíblica, há anjos que se rebelam. Lúcifer, por exemplo. A mitologia nórdica também possui seres que se desviam da ordem divina, como Loki. Originalmente uma divindade associada ao fogo e à astúcia, Loki se torna o agente do caos, responsável por traições, manipulações e, por fim, pela libertação das forças que conduzirão ao Ragnarök. Essas figuras caídas, Lúcifer e Loki, têm em comum o domínio do conhecimento oculto, da transformação e do desafio à ordem imposta. São espelhos arquetípicos da sombra humana, aquela parte de nós que busca poder, controle ou liberdade a qualquer custo. No entanto, mesmo essas entidades rebeldes desempenham um papel essencial no plano cósmico.
o de provocar mudança, despertar e confronto com a verdade. Seja em forma de anjos, valquírias, elfos ou nornas, o que temos são seres que nos lembram de algo maior do que nós mesmos. Eles apontam para dimensões ocultas da existência. São, ao mesmo tempo, espelhos do espírito humano e guias que nos ajudam a atravessar os desertos da vida e as guerras da alma. Enquanto os anjos anunciam as boas novas e guiam os profetas, as valquírias levam os heróis ao seu destino. Ambos falam daquilo que transcende o tempo: a coragem, a fé, a justiça e o amor que não morre. E talvez por trás dessas figuras místicas estejamos lidando com a mesma realidade. Uma verdade espiritual universal que se manifesta conforme os olhos e os símbolos de cada povo. Se essas conexões te surpreenderam, espere até ver o que revelaremos no próximo episódio. Jesus e Odin, o sacrifício que salvou 2 mundos. Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que ama mitologia e espiritualidade e deixe nos comentários: você acha que essas semelhanças são coincidência ou parte de um plano divino maior?